Olá, leitor! Hoje nós vamos falar de um clássico, de um livro maravilhoso que eu acredito que você já até o conhece, Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Esse livro, gente, ele traz uma história extremamente interessante. E além dele ser tocante, bastante comovente, ele também é transformador. Depois que o leitor termina a leitura, ou até assim, dependendo do leitor, né? Que tem leitor que nem eu vou lendo e eu vou pensando sobre a história, sabe? Vou analisando e tal. Esse livro, gente, ele é aquele livro que você não consegue ser a mesma pessoa. Você é um leitor antes de lê-lo e você é outro leitor depois que você o lê. Esse livro, gente, ele transforma você de verdade. Assim, os clássicos, no geralzão, né, gente, eles são assim, eles são livros mesmo transformadores, eles mudam a nossa visão de vida, a nossa o nosso jeito, até às vezes o jeito de ser. Aqui, gente, o livro traz a história de Eugênio. Eugênio, mas que teve uma vida muito pobre. Ele vivia com a mãe, o pai dele era alcoólatra. E o irmão acabou seguindo esse mesmo rumo do pai dele, acabou sendo alcoólatra também. E ele não, ele queria ser diferente, ele queria ser médico. E ele realmente ele conseguiu ser médico, ele estudou bastante, ele se esforçou, ele trabalhou muito, sabe? Ele era aquela pessoa extremamente batalhadora, determinada. E ele conseguiu. Aí ele se formou, se trabalhando como médico, tá, no hospital lá da região dele. Tinha um amigo, gente, que era médico também, só que era assim, era aquele médico sonhador. Aquelas pessoas sonhadoras, ah, tá bom, vou ser médico, mas vou trabalhar, só vou ajudar os pobres, não quero saber de glamour, não quero saber de riqueza, nada disso. Eu só quero viver para ajudar os pobres. Ele achava aquilo lindo, mas ele detestava, pra falar a verdade, ele detestava, ele queria ser rico, gente. Aliás, quem não quer ser rico, né? Todo mundo quer ser rico. Enfim, gente, aí ele queria ser rico, porque ele tava de saco cheio daquela vida de penúria, aquela vida de pobreza, aquela coisa horrorosa, sabe? Necessidade extrema e ele estava de saco cheio. Então ele queria ser rico, não só ser médico, mas ele queria ser rico. E aí o que aconteceu? Ele conversava muito com esse amigo dele, que falou, não, mas você, tudo bem, eu acho lindo você viver isso para sua vida, mas como você paga suas contas? Não pagava, né, gente? Ficava devendo todo mundo, passando necessidade, aquela situação. Enfim, ele não. Aí ele falou, não, mas eu vou ser rico. Eu quero mudar a minha vida. E eu fiz disso um propósito. Eu vou mudar a minha vida. E realmente mudou. Aí ele conheceu uma moça, ele começou a frequentar aquelas festas badaladas, onde só tinha gente rica. Então ele começou a se comportar de forma diferente. Ele começou só a se encontrar com pessoas de nível alto. Então ele foi nessas festas e tal e conheceu uma moça. Aí primeiro ele conheceu o pai dela, que era um deputado, se aproximou, tal, né? E depois se aproximou da moça e casou-se com essa moça. Uma moça muito rica, e ele ficou rico. Ótimo, gente. Ai, que bom. Agora, aí você pensa assim, nossa, que bom, né? Agora ficou rico, ele conseguiu tudo que ele queria, agora sim, né? Ele realmente vai ser feliz. E ele conheceu uma moça, gente, que ele amou muito. Ele tinha uma moça que ele era apaixonado, que ela era pobre. Mas enfim. Só que, assim, como ele era casado com a mulher rica, então ele poderia, né, bancar outra. E ele trabalhava também. Ele era um médico super bem conceituado. Ele conseguiu tudo. Ele conseguiu ser médico, ele conseguiu sair daquele mundo de pobreza. Ele conseguiu mudar totalmente a vida dele. E o propósito que ele havia feito quando ele era jovenzinho, ele conseguiu, realmente ele conseguiu tudo. Conseguiu glamour, poder, riqueza, de tudo. E a mulher que ele amava. Mas aí, gente, teve um problema. Ele tinha aquela mentalidade de, sabe, ele não conseguiu sair da pobreza. A pobreza saiu dele, gente, mas ele não saiu dela. Então, ficou aquela coisa na cabeça deles. Ele só ficava pensando no pai dele, pensando na mãe dele, no irmão dele que se perdeu. O irmão dele se perdeu no vício da bebedeira, como eu já havia dito, igual o pai. E ele não, ele mudou totalmente. Mas ele não conseguiu resgatar a família dele. Porque nem sempre a gente consegue. Aliás, você se resgatando já é ótimo.
E o que ele deveria ter feito também, o que eu acho, que esquecer o passado, gente. Porque o passado, ele é apenas uma lembrança. É que você não deve viver no passado, gente. O passado está morto. Ou o passado não existe. O passado, ele é uma lembrança, gente. A gente não pode vivenciar o passado. E é isso que ele fazia. Ele vivenciava o passado. Ele vivenciava tudo. Ele sofria muito. Ele só não tinha hábitos, né? Esses hábitos nocivos de bebedeira, essas coisas, não. Mas ele tinha essa coisa, gente, de ficar pensando demais no irmão dele. Ficava procurando o irmão. Teve um tempo que até que ele encontrou, mas ele não fez nada. Só encontrou, viu lá e não fez nada. Não tomou nenhuma atitude. Então, assim, também é outro ponto do livro, assim, que eu achei chato. Bom, já que você encontrou a pessoa e é isso que você queria, por que que não ajudou, né? Então, assim, aí tem um questionamentozinho também. E ele, assim, a mãe dele continua na mesma vidinha dela lá, sabe? E ele rico. Aí você fica com dá até raiva, né? Puxa, gente, como que ele tá rico, ele tá de boa, e por que que ele não ajudou a mãe, o pai, né? Ele poderia ter ajudado, mas ele não fez isso. Ele era aquela pessoa fraca, sabe? Aquela pessoa apática, aceitava a humilhação das pessoas. E eu não gostei, sinceramente, do Eugênio. Não achei, não gostei do personagem principal. Eu odeio gente fraca. Gente, se você conseguiu tudo que você queria, pensa comigo. Pensa só, se você conseguiu tudo o que você queria, por que a pessoa tem que viver no passado, gente? Não precisa, esquece, o passado é para ser esquecido, por isso que se chama passado. É só uma lembrança, mais nada. Aliás, se tiver que lembrar de alguma coisa do passado, lembre as coisas boas, não é verdade? As coisas boas, não as coisas desagradáveis. Nós não devemos viver no passado. Agora, viver, gente, vivenciar não é legal. Esta é a mensagem que o livro traz. Falando mais da história do livro, ele tinha um caso lá com a mulher que ele amava, mas ela foi embora. Ela foi embora para outro lugar, foi viver o sonho dela. Não deu certo também lá, mas ela era muito simples, ela não tinha essa determinação que ele tinha de crescer, de mudar de vida, sabe? E eles tiveram uma filha. Aí a mulher morreu e ele continuou cuidando da criança, tal, aí ficou cuidando da menininha. Passado esse tempo todo, a esposa dele pediu o divórcio, porque ela também tinha um outro caso lá, apesar de no início ela gostar muito dele, mas devido a essa coisa dele ficar vivendo no passado, apático, fraco, não tinha, na verdade eles dois não tinham nada a ver. Ela pediu o divórcio. Pediu o divórcio, aí sim ele começou a viver de fato a vida dele, o presente. Só que, gente, tem uma coisa chata aí. Voltou a ser pobre. Aí, gente, ele foi trabalhar, foi atender pobre, foi. E pobre não tem dinheiro para pagar a consulta, não é? Então, gente, que aconteceu? As pessoas não pagavam ele, ele ficou fazendo tipo caridade, porque as pessoas, ele atendia, mas as pessoas não tinham como pagá-lo e ele ficou pobre. Aí ele ficou devendo todo mundo. Mas ele ficou sendo aquele médico bondoso, aquela pessoa caridosa que faz as coisas de bom coração. Ele era uma boa pessoa. E ele ficou trabalhando assim, só que feliz. Então, a ver outra mensagem que o livro também passa, ele estava à procura de si mesmo e ele se encontrou. Mas ele não se encontrou na riqueza, ele se encontrou lá no mundo pobre, só que fazendo alguma coisa que de fato ele amava, que era a medicina. E ele amava atender as pessoas. E continuou trabalhando como médico. Então, assim, é uma mensagem bem bacana de você de passar todo esse aperreio e você conseguir exatamente aquilo que você quer, só que depois você, no finalzinho, você percebe que não era a questão assim, o dinheiro em si, mas era você não tinha se encontrado. Então, assim, o livro passa essa mensagem de encontro consigo mesmo e não voltar para o passado. Foi isso que eu vi. Você não leu o livro, faça um comentário, gente. Beijão pra você e até o próximo.